Um rei poderoso, um reino impenetrável e uma batalha que não foi enfrentada sozinho. Espadas foram brandidas, mas foi a fé que moveu Adonisedeque, o temido monarca de Jerusalém, a desafiar o impossível. Um inimigo apoiado por um Deus que parou o sol e derrubou muros com a palavra. O que levou a isso? Um líder que ousou desafiar um destino que já parecia selado por profecias, impulsionado por sua coragem e seus erros. Eles moldaram o futuro de Canaã. E hoje vamos explorar a história oculta de um homem cuja queda foi tão grande quanto sua luta. Se você é apaixonado por histórias épicas, cheias de intriga e lições profundas, fique até o final e descubra a verdade por trás desse capítulo bíblico, que certamente mudará a sua perspectiva. Jerusalém, ao longo do tempo, permaneceu uma cidade fortificada entre colinas, sólida como um baluarte no coração de Canaã, com suas paredes de pedra polida, construídas por gerações de arquitetos e guerreiros. Elas testemunharam séculos de história, batalhas e sacrifícios nesta terra, onde os reis não apenas governavam, mas também atuavam como guardiões do sagrado. Adonisedeque ascendeu ao trono não por herança, mas por mérito, e seu nome, Senhor da Justiça, se tornou sinônimo de força e astúcia. Adonisedeque era um homem de meia-idade, alto e atlético, com os cabelos escurecidos por poeira e sangue, e seu rosto marcava as linhas de suas campanhas. Seus olhos negros como obsidiana pareciam desvendar os segredos dos inimigos que ousavam desafiá-lo. Ele não era apenas um rei, mas um estrategista nato, capaz de unir seu povo com palavras firmes e decisões calculadas. Sua ascensão ao poder foi nada convencional. Começou como um jovem comandante nas fileiras do exército de Jerusalém, conquistando o respeito de seus homens no campo de batalha e consolidando sua posição com vitórias decisivas contra tribos rebeldes que ameaçavam a estabilidade da região. Sob seu reinado, Jerusalém prosperou. A cidade não era apenas uma fortaleza militar, mas também um próspero centro comercial e religioso, onde especiarias, metais preciosos e tecidos exóticos eram trocados no mercado. No entanto, o que realmente definia Jerusalém era sua conexão com o divino. Em seu centro, erguia-se um templo dedicado aos deuses cananeus, com estátuas de Baal e Aserá, refletindo a espiritualidade do povo. Sacerdotes e sacerdotisas, vestidos com trajes ornamentados, oficiavam rituais elaborados, oferecendo sacrifícios de animais e perfumes diante de altares adornados com ouro e pedras preciosas. Adonisedeque compreendeu o poder da religião e usava os rituais para fortalecer seu controle sobre seu povo. As cerimônias ganharam um ar de solenidade renovada, e o povo passou a vê-lo como um intermediário entre os deuses e os homens, acreditando que cada decisão sua era respaldada pela vontade divina. Isso lhe permitiu consolidar sua autoridade durante um período de relativa paz e prosperidade. Contudo, essa tranquilidade começou a desmoronar com as notícias que vinham das regiões a leste do Rio Jordão. Rumores de um povo estrangeiro, liderado por um homem chamado Josué, começaram a se espalhar. Dizia-se que esses israelitas se moviam como um incêndio incontrolável, conquistando cidades como Jericó com uma brutalidade e eficiência sobre-humanas. Mensageiros traziam relatos assustadores de muros caindo ao som de trombetas e exércitos inteiros sendo derrotados com uma devoção fanática a um único Deus, Yah, que havia prometido lhes entregar toda a terra de Canaã. Adonisedeque recebeu essas notícias com uma mistura de incredulidade e preocupação, enquanto se encontrava em sua sala do trono, cercado por generais e assessores. Eles ouviam os relatórios com a testa franzida, mas suas mentes permaneciam alerta, cientes do perigo iminente. Ele começou a elaborar estratégias para enfrentar essa nova ameaça. Como poderia um povo nômade, sem cidade própria, desafiar as grandes cidades-estado? A questão de Canaã não lhe saía da cabeça.
Contudo, o que mais o preocupava não eram os feitos militares dos israelitas, mas sim as histórias sobre seu Deus, um ser cuja presença parecia se manifestar diretamente em suas vitórias. Embora Adonisedeque fosse um homem pragmático, ele subestimou o poder da fé. Sabia que as crenças podiam mobilizar exércitos. E como um povo disposto a lutar em nome de seu Deus era um inimigo formidável, ele começou a fortalecer as defesas de Jerusalém. Jerusalém já havia reunido seus aliados. As muralhas estavam preparadas, os armazéns reforçados e abastecidos com provisões. E os artesãos trabalhavam incessantemente, não apenas para fabricar armas e armaduras, mas também enviava emissários aos reis vizinhos para alertá-los sobre o perigo e propor alianças. Contudo, enquanto planejava sua resposta, Adonisedeque inevitavelmente refletia sobre seu próprio legado. Jerusalém representava sua vida, sua missão, e agora ele enfrentava um inimigo que o ameaçava. Nos dias seguintes, ele passou horas no templo, oferecendo sacrifícios e orando pela proteção dos deuses. No fundo de seu ser, uma dúvida começou a crescer. E se a profecia sobre a chegada de um povo que conquistaria Canaã fosse verdadeira? E se o poder de Yahvé fosse real? Essas perguntas o atormentavam, mas ele não deixava transparecer em seu comportamento. Adonisedeque, à face de seu povo, permanecia um líder invencível, um rei cuja vontade era inabalável, enquanto contemplava as estrelas que brilhavam sobre Jerusalém. O horizonte, visto das muralhas da cidade, fazia-o imaginar quanto tempo restava antes que a guerra chegasse aos seus portões. O eco dos gritos de Jericó e o esplendor de Ai, reduzidos a cinzas, espalhavam-se por toda Canaã, semeando medo entre os reis. Nos corredores do poder das grandes cidades-estado, os soberanos murmuravam com ansiedade, questionando o destino de seus povos. Jerusalém, embora orgulhosa e fortificada, não estava imune a essa ameaça. Adonisedeque estava sentado em seu trono de pedra, ouvindo cada relatório com a expressão grave de um líder que sentia como se a história estivesse se desenrolando ao seu redor. Contra os mensageiros que traziam notícias das conquistas israelitas, ele ouviu relatos de um exército marchando, como se os próprios deuses estivessem abrindo caminho para eles. As histórias contadas sobre Josué, um líder inflexível e devoto, que liderava seu povo não apenas com a espada, mas com a promessa de uma aliança divina, começaram a afetá-lo. Adonisedeque compreendeu que os ataques não eram simples saques ou conquistas para obter bens. Eles eram campanhas totais, destinadas a apagar todos os vestígios das culturas cananeias, substituindo-as pela fé e presença dos israelitas. Para eles, a queda de Jericó foi um grande golpe para a região, mas o que realmente transmitiu uma mensagem ainda mais clara foi que ninguém estava a salvo. Adonisedeque sabia que até mesmo cidades com defesas bem estabelecidas como Jerusalém não seriam capazes de resistir sozinhas se os israelitas decidissem atacá-la. Esse pensamento o levou a agir rapidamente, em um gesto que demonstrou tanto sua visão quanto sua influência. Ele enviou emissários aos reis de Hebrom, Harut, Laquis e Eglon, soberanos que governavam cidades importantes nas terras altas de Canaã, cada uma com recursos valiosos e exércitos capazes. Os mensageiros carregavam uma mensagem urgente, uma reunião secreta em Jerusalém para discutir o futuro de seus reinos. Diante da ameaça comum, os reis chegaram cautelosos e desconfiados, cada um observando atentamente os movimentos dos outros. Hebrom, governada por um rei idoso chamado Oham, era conhecida por seus guerreiros especializados em combate corpo a corpo. Harut, sob o comando do jovem e impulsivo Piram, governava uma cidade rica graças ao comércio. Laquis, sob Jafia, possuía um exército grande e bem treinado, enquanto Eglon, liderada por Debir, era um importante centro agrícola que poderia alimentar os exércitos aliados. Adonisedeque,
Os recebeu no grande salão de seu palácio, cujas paredes eram decoradas com afrescos que narravam as vitórias dos antigos reis de Jerusalém à luz tênue das tochas. Sua figura se erguia com autoridade e em suas palavras não havia medo, mas uma determinação que ressoava em todos os cantos. Dirigindo-se aos reis em tom solene, Adonisedeque disse: "Não estamos aqui para discutir antigas rivalidades ou quem tem o maior exército. Somos poderosos aqui porque nossas cidades estão à beira do abismo. Os israelitas não respeitam alianças ou tradições. Seu único propósito é destruir-nos e reivindicar esta terra como sua." Horam, o mais velho dos reis, foi o primeiro a falar. Sua voz era firme, embora com um toque de ceticismo. É verdade que o progresso deles tem sido rápido, mas como sabemos que não podemos negociar com eles? Se o Deus deles os enviou, talvez possamos oferecer algo e salvar nossas cidades. Adonisedeque balançou a cabeça, erguendo a mão para silenciar qualquer outra dúvida. Não há negociações com um povo que acredita que suas vitórias são ordenadas por seu Deus. Veja o que fizeram com Jericó. Não deixaram sobreviventes, nem mesmo mulheres ou crianças. Este não é um inimigo que busca riquezas. Ele busca aniquilar nossas palavras. Os sons de Adonisedeque ressoavam fortemente, mas nem todos os presentes estavam convencidos. O jovem rei de Harut inclinou-se para a frente com um sorriso desdenhoso. "E o que propões, ó grande estrategista de Jerusalém? Que nos unamos para enfrentar um exército que, em suas próprias palavras, marcha com a ajuda dos céus." Sem se ofender, Adonisedeque olhou para ele com paciência e respondeu calmamente: "Exatamente. Se agirmos agora, enquanto ainda temos tempo, podemos detê-los antes que o Deus deles os ajude a conquistar toda a terra. Unidos, nossos exércitos os superam em número. Eu conheço o terreno ao redor de Gibeão, onde provavelmente atacarão. Se agirmos juntos, podemos detê-los antes que seja tarde demais." O debate continuou por horas. Os reis discutiram as possibilidades, avaliaram os riscos e confrontaram seus próprios medos. Ele sabia que unir forças significava depender dos outros, uma ideia que ele não aceitava facilmente. Seus aliados se sentiam desconfortáveis em uma região onde a desconfiança era a norma, mas Adonisedeque usou seu carisma e habilidade na oratória para unir os reis. Não foi apenas pragmatismo, mas também o orgulho dos reis que ele sabia usar a seu favor. "Seus nomes serão lembrados como os daqueles que permitiram a destruição de Canaã?" perguntou ele, analisando cada um deles. "Ou preferem ser lembrados como os homens que, diante da aniquilação, uniram forças para mudar o destino de nossas terras?" Finalmente, um a um, os reis assentiram. A aliança foi selada naquela noite com um juramento solene. No templo de Jerusalém, cada rei colocou a mão sobre o altar, prometendo lutar contra os israelitas. Adonisedeque estava ciente do peso dessa aliança. Ele sabia que não era apenas uma questão de sobrevivência, mas também de honra. Quando os reis partiram para suas cidades para preparar seus exércitos, Adonisedeque permaneceu na solidão do templo, contemplando o altar iluminado pelas chamas bruxuleantes. Seus lábios se moveram em uma oração silenciosa, mas não eram aos deuses de Canaã que ele dirigia seus pensamentos. Interiormente, ele sabia que a guerra que se aproximava seria diferente de todas as outras. A noite caía sobre Jerusalém, envolvendo a cidade com um manto de sombras que parecia pressagiar o destino incerto que aguardava seus habitantes. No templo central, escondido dos olhares curiosos da população, Adonisedeque e os 4 reis aliados se reuniram para selar o que seria uma aliança transcendental. Foi uma noite repleta de solenidade, onde palavras e símbolos adquiriram um peso que transcendeu o humano.
Somente à luz das tochas, que projetavam sombras dançantes nas paredes, era possível enxergar as estátuas de Baal e Hera, rodeadas por oferendas de incenso e ouro, como testemunhas silenciosas do que estava prestes a acontecer. Vestindo mantos cerimoniais adornados com bordados que representavam a força de suas respectivas cidades, os reis se posicionaram em torno de um altar de pedra negra, desgastado por séculos de rituais. Adonisedeque avançou, segurando uma adaga cerimonial na mão direita. Seu rosto refletia a gravidade do momento, mas também uma determinação firme. Sua voz, profunda e ressonante, emanava sem hesitação, inspirando respeito. Irmãos, esta noite não somos apenas reis. Somos guardiões de nossas terras, nossas famílias e nossas tradições. Os deuses velam por nós, mas precisamos provar a eles que somos dignos de sua proteção. Os outros reis concordaram em silêncio, conscientes de que aquela cerimônia era mais do que um simples ato político. Era um pacto sagrado. Adonisedeque ergueu o punhal e fez um pequeno corte na mão, deixando o sangue cair sobre o altar, gota a gota. Os outros reis repetiram o gesto, misturando seu sangue como símbolo de unidade. Quando o último deles derramou seu sangue, Adonisedeque pegou um vaso de argila contendo óleo perfumado e o derramou sobre o altar, selando o juramento com uma chama que se ergueu como testemunho aos deuses. Que o fogo seja nossa testemunha, declarou Adonisedeque, enquanto as chamas iluminavam os rostos tensos dos presentes, com a esperança de que suas cidades fossem como um só corpo e suas espadas um só golpe. Se um cair, os outros cairão, mas eles lutarão em seu nome. Se um triunfar, será o triunfo de todos. A cerimônia prosseguiu com cânticos solenes, liderados pelos sacerdotes do templo, que invocaram os deuses para abençoar a aliança e conceder a vitória aos reis. As palavras eram familiares e reconfortantes, mas os homens sentiam uma inquietação no coração que não conseguiam expressar. Os rumores sobre a chegada de um povo poderoso, enviado por um único Deus, tornaram-se uma sombra constante sobre eles. Um dos sacerdotes, um homem idoso, curvado e vestido com uma túnica decorada com símbolos arcanos, aproximou-se do altar quando os cânticos cessaram. Em sua mão, ele segurava uma tabuleta de argila com inscrições antigas. Sua voz trêmula, mas cheia de significado, ecoou. Movidos pela convicção, o silêncio foi quebrado. Nossos ancestrais falaram de um tempo em que um povo estrangeiro viria, com um Deus cuja voz seria mais alta do que o poder combinado de todos nós. Esse Deus será como uma torrente que varre tudo, destruindo nossas cidades e extinguindo nossas lâmpadas. O silêncio que se seguiu a essas palavras foi pesado, interrompido apenas pelo crepitar das chamas. Adonisedeque, no entanto, não deixou que o medo dominasse a reunião. Ele deu um passo à frente, encarando o sacerdote com um olhar firme. Eu já ouvi essas profecias, disse ele, mas são apenas palavras destinadas a semear dúvidas. Nós somos os guardiões desta terra e de nossas cidades, e já resistimos a mais inimigos do que podemos contar. Se esse povo e seu Deus desejam nos confrontar, que o façam, mas saibam disso. Encontrarão uma resistência que suas palavras não serão capazes de superar. As palavras de Adonisedeque ressoaram com os outros reis, que pela primeira vez naquela noite começaram a demonstrar uma confiança renovada. O rei de Lis foi o primeiro a erguer seu copo em sinal de aprovação. Se existe um Deus que pode protegê-lo, nosso povo também estará conosco, afirmou ele. Já lutamos antes e lutaremos novamente. Com o ânimo renovado, os 5 reis se retiraram para supervisionar os preparativos para a guerra. Nos dias seguintes, Jerusalém se transformou em um centro de intensa atividade. Ferreiros trabalhavam incansavelmente forjando espadas e lanças, carpinteiros consertavam carros de guerra e os soldados treinavam nas praças. O som de metal se chocando e os gritos de treino preenchiam o ar.
Adonisedeque, sempre atento a cada detalhe, supervisionou pessoalmente os preparativos. Ele também ordenou o envio de reforços para os muros e garantiu reservas seguras de alimentos, ciente de que uma resistência prolongada, assim como a força, seria essencial para enfrentar a guerra. Além disso, enviou emissários às aldeias vizinhas, recrutando camponeses para engrossar as fileiras de seu exército. Embora muitos viessem com medo, a figura imponente de Adonisedeque e sua capacidade de inspirar confiança transformaram-os em homens dispostos a lutar enquanto Jerusalém se preparava para a batalha. Mesmo depois de rejeitar as profecias, Adonisedeque continuou a refletir sobre elas. Publicamente, Adonisedeque estava determinado a liderar sua terra com coragem, mas, no fundo, ele não conseguia ignorar a possibilidade de que as profecias sobre os israelitas pudessem ser verdade. Sempre que essa dúvida surgia, seus pensamentos o faziam lembrar as palavras de seu juramento. Ele confiava em seu exército, em seus aliados e em sua própria capacidade de liderá-los. Se os israelitas fossem um rio, ele construiria um dique forte o suficiente para contê-lo. Após partir para Gibeão, Adonisedeque retirou-se sozinho para o templo. Em frente ao altar, enegrecido pelas chamas, ele curvou a cabeça e fechou os olhos. Não orou aos deuses com as palavras cerimoniais usadas pelos sacerdotes. Ao invés disso, falou do mais profundo de seu coração, prometendo lutar até o fim pelo seu povo. Ao deixar o templo, sua terra começava a ser iluminada pela luz da aurora. Jerusalém, nas muralhas, exibia bandeiras tremulando ao vento, e o som dos tambores de guerra ecoava por toda a cidade. Adonisedeque fez uma pausa por um instante para contemplar seu reino, que era mais do que uma cidade. Era seu legado. Ele estava disposto a desafiar qualquer destino, qualquer profecia para protegê-lo. Gibeão, uma cidade importante nas terras altas de Canaã, era conhecida por sua influência e poder, cercada por colinas férteis e protegida por muralhas bem construídas, representava uma fortaleza estratégica, tanto militar quanto comercial. Seu povo era hábil no comércio e na diplomacia, o que lhes permitiu prosperar em meio às constantes tensões entre os reinos vizinhos. No entanto, os rumores sobre as vitórias de Josué e dos israelitas haviam chegado até as muralhas de Gibeão, semeando medo nos corações de seus líderes. Cientes da força devastadora dos israelitas e de sua aparente invencibilidade, os gibeonitas tomaram uma decisão drástica. Em vez de arriscar um confronto direto, que certamente resultaria em sua aniquilação, eles buscaram um acordo. Com astúcia e engano, enviaram emissários a Josué, disfarçados com roupas gastas e provisões antigas, fingindo ser viajantes de terras distantes. Por meio de artimanhas, conseguiram convencer Josué de que eram um povo distante. Josué, desejando um tratado de paz, foi enganado por sua aparência e palavras e aceitou o pacto, prometendo proteger Gibeão e considerá-los aliados. A notícia desse acordo se espalhou rapidamente, abalando os alicerces das cidades-estado de Canaã. A decisão de Gibeão não foi vista apenas como um ato de sobrevivência, mas também como uma traição às alianças não oficiais entre as cidades. Os cananeus, que estavam se unindo para resistir aos israelitas, receberam a notícia com preocupação. Adonisedeque, em Jerusalém, teve uma reação imediata e furiosa em seu tribunal. Durante as audiências, seus assessores mal ousavam olhar para ele, enquanto ele percorria o local com passos longos e enérgicos. Seus olhos, normalmente calculadores, agora brilhavam com uma fúria incontrolável. Gibeão, aquela cidade covarde, trovejou. Golpeando violentamente o braço do trono, eles venderam todos os povos de Canaã por sua própria segurança. Se isso ficar impune, o que impede os outros de fazerem o mesmo? Um de seus generais, um homem corpulento com cicatrizes cruzando seu rosto, se inclinou para a frente e falou: "Meu senhor,
Se deixarmos isso impune, será visto como um ato de fraqueza. Devemos agir com rapidez e força para lembrar a todos que a traição tem um preço. Adonisedeque assentiu firmemente. Ele sabia que atacar Gibeão não seria apenas necessário, mas crucial. Não só é necessário, como é crucial enviar uma mensagem a todos. Se Gibeão conseguiu trair os amorreus e sobreviver, outras cidades poderiam seguir o exemplo. Sua aliança com Josué representa uma ameaça direta aos nossos planos de resistência. Se os israelitas controlarem as estradas e os territórios circundantes, enfraquecerão ainda mais nossas defesas. Temos que agir agora. Poucos dias depois, Adonisedeque convocou os outros reis amorreus para informá-los de sua decisão. Quando os reis se reuniram novamente em Jerusalém, ouviram atentamente a sua proposta. Alguns inicialmente duvidaram, argumentando que um ataque a Gibeão poderia atrair a ira de Josué. Mas Adonisedeque os convenceu com sua determinação e lógica. Se não controlarmos agora, amanhã não teremos aliados nem territórios para defender. Gibeão é difícil, mas juntos somos mais fortes. Se os israelitas querem protegê-los, que venham. Nós mostraremos a eles que nossa força é maior que seu Deus, com apoio garantido. Os reis amorreus começaram a mobilizar seus exércitos de Hebron, Harud, Laquis e Eglon. Contingentes de soldados, carros de guerra e suprimentos chegaram ao acampamento de Eglon. O exército combinado era uma força imponente, composta por homens armados com espadas e lanças, protegidos por escudos de bronze e couro endurecido. Eles se alinharam em formação, enquanto as carroças, puxadas por cavalos robustos, eram preparadas para a marcha. Bandeiras de cada cidade tremulavam ao vento, um lembrete de que a aliança não era apenas uma resposta militar, mas também um símbolo de unidade contra um inimigo comum. Adonisedeque supervisionou todos os aspectos da mobilização com uma intensidade que inspirava tanto respeito quanto medo entre seus generais. Ordenou que os sacerdotes realizassem sacrifícios no templo para garantir o favor dos deuses, enquanto os ferreiros trabalhavam incansavelmente para fabricar mais armas. A cidade fervilhava de atividade, e os tambores de guerra ressoavam dia e noite, elevando o moral. Quando o exército estava pronto, Adonisedeque liderou a marcha para Gibeão. A partir das colinas que cercavam a cidade, o exército amorreu se posicionou ao redor, formando um recinto intimidante ao redor das muralhas. Adonisedeque, montado em uma carruagem decorada com símbolos de sua autoridade, observava com uma mistura de desprezo e determinação. Não era apenas uma campanha militar, mas uma batalha pela honra de Canaã. Gibeão, por sua vez, não estava na defensiva, mas seus líderes sabiam que não poderiam resistir por muito tempo contra o exército combinado dos amorreus. Eles enviaram uma mensagem urgente a Josué, implorando por sua ajuda, de acordo com o tratado que haviam assinado. Enquanto os gibeonitas aguardavam ansiosamente a resposta, Adonisedeque e os outros reis se preparavam para um cerco que seria decisivo para o destino da região. As noites eram frias nas colinas de Gibeão, mas o fogo da determinação ardia no coração dos soldados. Para Adonisedeque, essa batalha era mais do que um castigo. Era uma declaração de que os cananeus não abririam mão facilmente de suas terras ou de seus deuses. Enquanto a primeira luz da aurora se filtrava pelo horizonte, Adonisedeque sabia que o confronto iminente definiria não apenas o destino de Gibeão, mas também o de sua própria terra e de toda Canaã. A aurora pintou o horizonte de vermelho, intensificando ainda mais a tensão que pairava sobre o campo de batalha. Os exércitos amorreus se posicionaram nas colinas ao redor de Gibeão, observando a cidade que pretendiam conquistar. Eles estavam prontos para subjugar suas paredes silenciosas e suas portas fechadas, como se esperassem pelo primeiro golpe. A atmosfera estava carregada de tensão. Adonisedeque, montado em seu carro de guerra,
Examinava o campo com olhos atentos, calculando cada detalhe. Apesar da aparente calma, ele sabia que os israelitas logo responderiam. Gibeão já havia pedido ajuda, e com um gesto decisivo, Adonisedeque ordenou a seus generais que iniciassem o avanço. As tropas amoritas desceram pelas encostas. Seus escudos reluziam à luz da manhã, enquanto os tambores da guerra rufavam. Os arqueiros assumiram suas posições, prontos para lançar uma chuva de flechas contra as defesas da cidade. Adonisedeque, no entanto, não confiava apenas na força bruta. Ele havia concebido um plano em que acreditava. Sabia que Josué era um líder astuto, mas também previsível, alguém cuja confiança estava firmemente na intervenção divina. Isso o levou a presumir que sua vitória estava garantida. Aproveitando-se desse excesso de fé, Adonisedeque enviou um contingente de soldados em direção aos portões principais de Gibeão, simulando um ataque frontal, enquanto uma força menor cercaria a cidade pela retaguarda. O objetivo era simples: criar caos dentro das muralhas e fazer com que os gibeonitas aterrorizados se tornassem desorganizados. Contudo, antes que o plano pudesse ser implementado, um som ensurdecedor ecoou no ar vindo do horizonte. Um exército se aproximava do oriente. Era Josué à frente das tribos de Israel. Respondendo ao clamor de socorro de Gibeão, os israelitas marcharam em ordem, suas bandeiras tremulando ao vento e suas trombetas soando como trovões, anunciando a chegada deles. Adonisedeque rangeu os dentes ao vê-los. Ele esperava sua aparição, mas não tão cedo. Mesmo assim, confiava em sua estratégia. Aproveitando-se da superioridade numérica dos exércitos amorreus, Josué não perdeu tempo e dividiu-os em dois grupos. Um avançou diretamente em direção às forças amoritas, enquanto o outro flanqueava as colinas para impedir qualquer possível retirada. O objetivo era claro: atacar com rapidez e força, aproveitando-se da vantagem do elemento surpresa com sua marcha noturna. No calor da batalha que se seguiu, os israelitas lutaram com uma ferocidade que parecia sobrenatural. Suas espadas e lanças reluziam a cada golpe, e seu grito de guerra, invocando o nome de seu Deus, ressoava com uma intensidade que intimidava até mesmo os veteranos dos amorreus. Adonisedeque observava as fileiras de seus soldados começando a vacilar. Ele ordenou uma retirada parcial para reagrupar suas forças. Foi então que ele pôs seu plano em ação. Ordenou que uma parte de seu exército simulasse uma retirada desorganizada em direção ao vale próximo. Confiantes em sua vantagem, os israelitas perseguiram os amorreus, deixando para trás parte de suas defesas. Mas ao chegarem ao vale, encontraram uma armadilha. Adonisedeque havia escondido centenas de soldados nas colinas ao redor, prontos para emboscar. O ataque surpresa foi devastador para os israelitas. Inicialmente, os soldados se viram cercados e forçados a recuar. Por um instante, parecia que a balança estava pendendo a favor dos amorreus. De sua posição, Adonisedeque observou, e um sorriso triunfante se espalhou pelo seu rosto, mas sua alegria foi breve. Do alto do campo de batalha, ele viu Josué erguer os braços para o céu como se invocasse um poder além da compreensão. A cena seguinte ficou gravada na memória de todos os presentes. Um rugido incomum sacudiu o ar, e a luz do sol, que começava a desaparecer, pareceu parar. O tempo parecia congelar, enquanto o sol permanecia fixo no horizonte. O céu banhava o campo de batalha com uma clareza ofuscante. Confusos e aterrorizados, os amorreus começaram a murmurar que o Deus de Israel interveio por eles. O sinal era inconfundível. Eles estavam lutando contra uma força que não conseguiam entender nem derrotar naquele momento. Os israelitas contra-atacaram com força renovada. A confusão reinou nas fileiras amorreias e a formação, que havia começado a se recuperar, entrou em colapso.
Adonisedeque tentou dar ordens, gritando para seus generais reorganizarem as tropas, mas o pânico era grande. Alguns soldados começaram a fugir em direção às colinas, deixando seus camaradas para trás. A batalha tornou-se um caos absoluto, e os israelitas aproveitaram a confusão para avançar impiedosamente. Josué, liderando na frente, parecia imparável, sua espada cortando o ar com precisão mortal. As fileiras amorreias caíam uma após a outra, e o que havia começado como um confronto estratégico transformou-se em um massacre. Adonisedeque, vendo todo o seu plano desmoronar, soube que a batalha estava prestes a ser perdida. De sua posição, ele via os outros reis tentando reorganizar a retirada de suas tropas. Mas o terreno acidentado e o pânico generalizado tornaram qualquer resistência efetiva impossível. Com um nó na garganta, ele ordenou que seus guardas pessoais o seguissem, enquanto se retirava para as montanhas próximas, deixando para trás seus homens. O sol continuou a se mover pelo céu, enquanto os israelitas perseguiam o exército amorreu em retirada, abatendo-os um a um. Aquele dia ficou gravado na memória dos amorreus como uma derrota não apenas militar, mas também espiritual. A intervenção divina havia abalado o moral deles e mostrado que sua força não era páreo para o poder do Deus de Israel. Quando a batalha terminou, o fim de Gibeão estava completo e a cidade permaneceu intacta, protegida por seus novos aliados. Adonisedeque, juntamente com os outros reis, conseguiu escapar, mas o preço de sua vida foi alto. A derrota foi significativa. Eles perderam não apenas seus exércitos, mas também sua posição como líderes invencíveis. Enquanto se escondiam nas cavernas da Macedônia, começaram a compreender que a guerra contra Israel não era apenas uma luta pelo poder, mas pela própria sobrevivência de seus povos e de seus deuses. A poeira subiu no ar, enquanto os gritos dos soldados amorreus em retirada ecoaram pelos vales próximos. Coberto de suor e sangue, Adonisedeque seguiu a cavalo com os outros 4 reis, seus rostos marcados pelo desespero e pela derrota, fugindo em direção às montanhas. Já era tarde, ao pôr do sol, quando a batalha em Gibeão mudou de rumo. Irrecuperáveis, seus exércitos foram dizimados, suas fileiras quebradas, e o inimigo avançava com a força de uma tempestade imparável. Adonisedeque, que sempre estivera à frente com confiança inabalável, agora estava à beira do abismo, olhando para o horizonte, onde o sol, que horas antes brilhava no céu, começava a descer. Aquela visão foi uma lembrança perturbadora da intervenção sobrenatural que mudou o rumo da batalha. Os soldados falavam em sussurros aterrorizados sobre o Deus de Israel. E Adonisedeque, embora se esforçasse muito para manter a compostura, sabia que não poderia ignorar o peso do que havia testemunhado. Os demônios podem deter o sol, murmurou Jafia. O rei de Laquis estava se quebrando. O silêncio que se instalara entre eles durante a cavalgada foi quebrado pela voz dele, carregada de incredulidade e medo. Isto não é guerra, é o julgamento de... Os deuses não são deuses, respondeu Adonisedeque em tom seco. Embora sua própria fé em suas palavras fosse tênue, ele se forçava a acreditar. Será que nosso Deus é mesmo um Deus que não compreendemos? Mas não podemos desistir. Se permanecermos unidos, ainda há esperança. No entanto, as palavras de Adonisedeque não conseguiram acalmar seus companheiros. Oham, o velho rei de Hebrom, olhou para cima com amargura. Vocês falam de esperança. Mas o que conquistamos com essa aliança? Fomos enganados. Nem nossas melhores tropas conseguiram suportar nossas próprias expectativas. Os homens de Adonisedeque permaneceram em silêncio. Ele sabia que as palavras de Oham não eram apenas lamentos, mas um reflexo do que todos sentiam profundamente. Um sentimento de traição, não apenas por parte dos deuses, mas também por sua própria incapacidade de prever a extensão do poder de Israel. Mas não havia tempo para recriminações. O inimigo ainda os perseguia, e a cada segundo em que permaneciam imóveis, se aproximavam mais.
Finalmente, à beira do alcance das espadas israelitas, chegaram a uma caverna escondida nas colinas de Maceda, um abrigo improvisado que os protegeria temporariamente da perseguição. Os 5 reis desmontaram desajeitadamente, exaustos da batalha e da longa marcha. Dentro da caverna, o ar estava frio e úmido, um contraste com o calor escaldante do dia. O fundo da caverna estava envolto em um silêncio opressivo que parecia amplificar seus sentimentos e pensamentos sombrios. Adonisedeque, encostado numa parede, estava perdido na penumbra. Sua mente era um turbilhão de perguntas, e as dúvidas trouxeram à tona as palavras do sacerdote em Jerusalém sobre as profecias da vinda de um povo estrangeiro com um Deus que devastaria Canaã. Ele as havia descartado como histórias para intimidar os ingênuos, mas agora, depois de ver o que aconteceu em Gibeão, não pôde ignorá-las. E se sempre fomos destinados a isso? Perguntou ele suavemente, quebrando o silêncio. As palavras ecoaram na caverna, fazendo com que os outros reis o olhassem com espanto. O que você está dizendo? Perguntou Deir, o rei de Eglon, franzindo a testa. Com o semblante carrancudo, ele era um homem pragmático, mais inclinado a buscar soluções do que a se entregar à autocomiseração. Em desespero, Adonisedeque acreditava que tudo aquilo era culpa de um destino que não podiam controlar. Ele cerrou os punhos. Eu não sei, mas há algo que não podemos ignorar. O Deus deles não é como o nosso. Ele não é uma estátua ou um símbolo. Parece ser algo mais, algo vivo, que age no mundo de maneiras que não compreendemos. Não sabemos como lutar contra isso com as espadas que nos restam. Piram, interrompendo, falou de forma desafiadora, mas seu rosto traía a insegurança que tentava esconder. Não podemos desistir. Se aceitarmos que o Deus deles é invencível, então já perdemos. Adonisedeque assentiu lentamente. Embora, no fundo, não estivesse totalmente convencido, ele sempre conduziu sua vida confiando na força, na estratégia e na lealdade de seus homens. Mas agora se viam diante de um inimigo que parecia jogar com regras completamente diferentes. O silêncio retornou, preenchendo a caverna, até que um ruído distante interrompeu os pensamentos de Adonisedeque. Passos e murmúrios das vozes israelitas se aproximavam. Os 5 reis se entreolharam, cientes de que seu refúgio estava prestes a se tornar uma armadilha mortal. Da caverna, os soldados israelitas, liderados por Josué, começaram a se aproximar. A ordem era clara: selar a entrada da caverna com grandes pedras. Para garantir que os reis não escapassem, a estratégia de Josué foi eficaz e implacável, não apenas neutralizando os líderes amorreus, mas também enviando uma mensagem poderosa aos exércitos restantes dentro da caverna. Eles ouviram as pedras batendo enquanto eram colocadas, cada som mais alto que o anterior, como se o peso da derrota se materializasse, fechando completamente a possibilidade de fuga. Adonisedeque, sentado contra a parede, sentiu como se a escuridão da caverna tivesse se apoderado de seu espírito, mas, mesmo assim, se recusava a ceder completamente. Isso não acabou, sussurrou ele, quase inaudível, em desespero. Nós, os outros, se tivermos que morrer aqui, que seja com a convicção de que fizemos tudo o que podíamos que estava em nossas mãos. Enquanto isso, do lado de fora da caverna, Josué deu a ordem para perseguir o restante do exército amorita. Suas forças, impulsionadas pela vitória em Gibeão e a certeza de que seu Deus estava com eles, avançaram com uma energia renovada. O que restou da resistência amorreia tornou-se uma sombra do que fora no início, e o pânico se espalhou entre suas fileiras. A caverna, agora selada em Maceda, tornou-se o símbolo de uma aliança que falhou devido a uma resistência que, embora corajosa, parecia destinada a sucumbir ao poder de Israel
e de seu Deus. Aquele espaço escuro não era apenas um lugar físico, mas também uma prisão de dúvidas e reflexões, onde, a cada momento, se aproximava a compreensão de que sua luta não era mais apenas contra um inimigo terreno, mas contra um poder que parecia impossível de deter. O interior da caverna estava mergulhado em uma escuridão opressiva, quebrada apenas pelo tênue brilho das tochas que os reis amorreus haviam conseguido manter acesas, iluminando o ar pesado de umidade e frio do desespero. Era tão pesado quanto o silêncio que reinava entre eles, presos atrás das enormes rochas que os israelitas haviam colocado na entrada. Adonisedec e seus aliados se depararam com uma realidade que antes consideravam impensável: a derrota total. Oam, o antigo rei de Hebrom, quebrou o silêncio. Sua voz estava carregada de amargura e tocou o coração de todos. Falhamos, não apenas com nossos exércitos, mas com nossas cidades, nossos deuses e nossas famílias. Este é o fim. Adonisedec olhou para cima, da rocha onde estava sentado. Embora seu rosto estivesse coberto de poeira e suor, seus olhos continuavam a brilhar com uma intensidade que desafiava o desespero de seus companheiros. "Camaradas, não é o fim", declarou ele firmemente, com a voz ecoando pelas paredes da caverna. "Continuaremos vivos enquanto estivermos aqui. Ainda existe a possibilidade de escaparmos se conseguirmos nos organizar." Jáfia, o rei de Aques, soltou uma risada seca, quase imperceptível. "Fuga? Onde? Lá fora, Josué e o seu exército nos aguardam. Se não morrermos aqui, morreremos sob a sua espada. E vocês falam de esperança?" Adonisedec ergueu-se imponente, sua figura destacando-se entre os demais reis à luz fraca. "O que ganhamos com isso? Se fornecermos aquilo de que nosso povo precisa, vamos continuar lutando. A guerra não termina porque perdemos uma batalha, Piran." O jovem rei de Harut olhou para ele com um toque de admiração misturada com frustração. "Você fala como se tivesse um plano, Adonisedec. Mas até agora, tudo o que fizemos nos levou a esta caverna. Se você tem uma ideia de como sair daqui, diga agora." Adonisedec sentiu a pressão de seus aliados, mas também a responsabilidade que sempre tivera como estrategista. "Não sou cego à nossa situação", admitiu ele, "mas eu não vou me entregar ao desespero enquanto essas pedras ainda estiverem lá. Não há nada que possamos fazer agora, mas se conseguirmos algum tempo, se encontrarmos uma brecha, devemos estar prontos para aproveitar a oportunidade." O velho Oam balançou a cabeça, seu semblante sombrio. "Eu vivi mais tempo que todos vocês juntos. Já vi reis caírem e cidades arderem em chamas, mas nunca vi nada como isso. Esse Deus, aquele que vimos em Gibeão, não é algo que possamos derrotar. Não é uma força que possamos desafiar." Adonisedec permaneceu em silêncio por um momento, refletindo sobre as palavras de Oam. Nas profundezas de seu ser, ele sabia que o velho tinha razão. Havia algo no Deus de Israel que transcendia a lógica e a estratégia. Sim, mas admitir isso em voz alta seria se render, e ele não estava disposto a fazer isso. Estariam dispostos a fazer isso, nem mesmo se o Deus deles for tão poderoso. Por que ele ainda não nos destruiu? Adonisedec já havia perguntado, olhando para os outros reis. "Estamos vivos, porque ainda temos um papel a desempenhar nisso. Não sei qual é, mas não vou sentar aqui e aceitar a derrota diante do eco de suas vozes." As palavras se dissiparam, deixando uma sensação de inquietação na caverna. Os outros reis não responderam, mas em seus olhares havia uma mistura de ceticismo e uma faísca de esperança que Adonisedec conseguiu acender. O tempo passou com uma lentidão insuportável, enquanto os reis discutiam em voz baixa, repassando os pontos e os erros que os levaram até ali. Oam se arrependeu de ter confiado na aliança. Não fora suficiente. Jáfia amaldiçoou sua impaciência. Mesmo no campo de batalha geralmente estoico, admitiu ter subestimado Josué e seu exército.
e Adonisedeque ouviu em silêncio. Ao permitir que cada um expressasse suas frustrações, Adonisedeque sabia que, embora não pudessem mudar o passado, reconhecer suas falhas era necessário para confrontar o que viria. De repente, o som de passos ecoou do lado de fora da caverna. Muitos se moviam com uma precisão que indicava disciplina militar. Os reis trocaram olhares alarmados ao ouvirem as vozes dos soldados israelitas. Então, o estrondo de rochas sendo movidas encheu a caverna, tornando o ar ainda mais pesado. Adonisedeque se levantou, com o coração em frangalhos. Seu coração batia forte, mas seu rosto permanecia inexpressivo. Chegou a hora, murmurou ele, mais para si do que para os outros. A entrada foi liberada e a luz do dia inundou a caverna, momentaneamente cegando-os, emoldurada diante deles. Sob a luz brilhante do sol, Josué estava de pé, sua figura irradiando autoridade. Seus olhos estavam fixos nos reis derrotados, transmitindo uma mistura de determinação. Atrás dele, os soldados israelitas observavam com expressões de desaprovação. Estejam prontos para as ordens do seu líder. Saiam, reis de Canaã, ordenou Josué com voz firme. Enfrentamos a situação hoje. Lá fora, a luz do sol revelava um espetáculo desolador. Os exércitos amorreus derrotados, bandeiras caídas e a terra marcada pela destruição dos estragos da batalha. A visão era um lembrete cruel do que eles haviam sofrido. Perdidos enquanto os soldados israelitas os prendiam, Adonisedeque desviou o olhar. Contra o céu límpido, o sol, agora em sua trajetória fatídica, parecia uma zombaria silenciosa em relação ao seu orgulho. Apesar da humilhação, ele não permitiu que seu espírito fosse silenciado por ela. Ele desabou, sabia que o fim estava próximo, mas também que seu legado seria lembrado, ainda que apenas como o de um rei que lutou até o último suspiro. O calor do sol castigava impiedosamente a planície onde o exército israelita estava. Josué havia reunido milhares de soldados. Eles formaram um círculo fechado, com suas armaduras à mostra. Seus rostos sérios e expectantes brilhavam à luz do sol. E no centro disso, os 5 reis amorreus, acorrentados e exaustos, foram levados. Entre os guardas israelitas, o murmúrio dos soldados era baixo, mas constante, um eco de desaprovação. Vitória, com os pulsos amarrados à frente, avançou. Com a mesma dignidade com que deixara a caverna, seu olhar percorreu o vazio. Os homens ao redor notaram o desprezo em seus olhos, mas também uma sombra de respeito por um líder que resistiu até o fim. Os reis o seguiram, com a cabeça baixa, como se já tivessem aceitado seu destino. No centro do círculo, Josué estava de pé com sua espada. Sua postura calma, porém imponente, envolta em um véu de autoridade, foi acompanhada pelos líderes das tribos de Israel, que observavam com severidade e convicção. Josué fez um gesto, e os guardas obrigaram os 5 reis a se ajoelharem. A poeira subiu ao redor deles, mas nenhum dos prisioneiros reclamou ou ofereceu resistência. Josué deu um passo à frente, voltando sua atenção para Adonisedeque, cujo rosto permanecia inexpressivo. Embora seus olhos se fixassem nos de seu adversário por um instante, o tempo pareceu parar e a tensão no ar tornou-se quase palpável. Josué começou a falar com voz firme, ecoando no silêncio absoluto. Onde estão seus deuses agora? Onde está sua força? Você nos encarou com arrogância, convicto de seu poder. Você poderia ter nos desafiado, mas aqui está você, derrotado, humilhado. O que você tem a dizer? Em sua defesa, Adonisedeque ergueu lentamente a cabeça. Seu olhar era desafiador, e seus lábios curvados num leve sorriso que, embora desprovido de alegria, não continha arrependimento. Ele demonstrou uma determinação inabalável. E o que você esperava que eu dissesse? Respondeu. Josué, que o teu Deus me aceite como o único verdadeiro, que ele reconheça a minha derrota como sinal de seu poder. Fez uma pausa,
deixando que suas palavras fossem assimiladas. Vocês falam do seu Deus como se ele fosse invencível, mas eu não me ajoelho. Se vocês nos derrotaram diante dele, foi por causa dos seus homens, não pela força dele. Josué franziu a testa, mas sua voz não perdeu a compostura. Você não entende o que está dizendo, Adonisedeque. Essa não é a força dos meus homens. O que nos dá a vitória, senão a mão de Yahvé, que nos deu esta terra? Seus deuses são ídolos mudos e cegos. O único poder verdadeiro é o nosso. Adonisedeque soltou uma risada seca. Então me diga, Josué, onde estava o seu Deus quando o meu povo construiu cidades, quando nossos exércitos marcharam invictos? Você diz que ele nos entregou em suas mãos, mas por quê? O que há de justo em destruir cidades, matar homens, mulheres e crianças? Isso é justiça? Josué apertou os lábios, visivelmente irritado com as palavras de Adonisedeque, mas não respondeu imediatamente. Ele olhou para o exército e falou em voz alta: estes homens representam os reis derrotados. A derrota dos amorreus, inimigos de Israel e de Javé, é uma lembrança de que aqueles que se opõem à vontade de Deus sempre cairão. Josué fez um gesto em direção aos líderes israelitas que o acompanhavam. Eles se aproximaram dos reis, um a um, ajoelhando-se e seguindo a tradição. Colocaram os pés sobre os pescoços dos prisioneiros. Nesse ato profundamente simbólico, marcaram a submissão total dos derrotados. Adonisedeque sentiu o peso de uma das sandálias dos líderes israelitas tocando seu pescoço, mas não permitiu que seu corpo tremesse nem que seu olhar vacilasse. Para ele, isso não era apenas um ato de humilhação, mas uma confirmação de que ele estava enfrentando algo que ia além do terreno. Enquanto jazia prostrado no chão, sua mente divagava sobre as profecias que ouvira tantas vezes. Ele se lembrava das palavras sobre um povo enviado por um Deus que reivindicaria Canaã como sua. Até aquele momento, ele sempre pensara que essas histórias eram invenções para assustar reis e subjugar cidades. Mas agora, preso naquela situação, ele não podia negar a possibilidade de que houvesse algo de verdade nelas. Se esse Deus é real, há verdade neles, pensou Adonisedeque. O que isso significa para nós? Estamos destinados a ser apagados da história, a desaparecer como se nunca tivéssemos existido? Ou nossas vidas, nossas lutas, terão um propósito que vai além da nossa compreensão? Sua reflexão foi interrompida quando Josué falou novamente, desta vez dirigindo-se aos 5 reis. Hoje, a terra de Canaã será libertada daqueles que a destruíram. Corrompidos por sua identidade e sacrifícios, sua derrota é um testemunho do poder de Yahvé e uma advertência para aqueles que tentam se opor à sua vontade. Adonisedeque olhou para Josué pela última vez. Em seus olhos não havia medo, mas uma mistura de resignação e desafio. Eu te desafio. Você pode nos matar, Josué, mas não pode apagar o que somos. Jerusalém viverá, mesmo que eu não viva. Nosso sangue permanecerá em nossas cidades. Esta terra, e um dia alguém se lembrará da nossa luta. Josué não respondeu, mas seus olhos revelaram um reconhecimento silencioso. Adonisedeque não era um homem comum. Mesmo na derrota, ele manteve sua dignidade e convicção. No entanto, a vontade divina era clara e o destino dos reis estava selado. Os soldados israelitas arrastaram os reis para um local onde seriam executados. Para os israelitas, esse ato não foi apenas vingança, mas uma declaração de poder. Para Adonisedeque, a supremacia de seu Deus sobre os povos de Canaã era o objetivo final de uma era, mas não o fim de sua história, pois ele carregava sua mente convicta de que a resistência, mesmo no último momento, era inabalável. Era uma forma de preservar o espírito de seu povo. O meio-dia brilhava com um sol implacável quando os 5 reis amorreus foram trazidos para o local da execução. Os soldados israelenses, organizados em fileiras impecáveis,
Formaram um caminho que levava a um grupo de árvores altas, cujos galhos se destacavam como testemunhas silenciosas. Sob o olhar sombrio do julgamento final, os prisioneiros avançaram em silêncio. Seus rostos, marcados pela fadiga e humilhação, estavam acorrentados, e Adonisedeque, à frente do grupo, mantinha-se firme, com a cabeça erguida e o olhar fixo no horizonte. O peso das correntes e derrotas pesava sobre seus ombros, mas a execução não era apenas uma questão de tempo. A punição foi uma declaração de Josué, quando ele ordenou a morte pública dos reis com o objetivo de enviar uma mensagem clara e contundente a todas as cidades-estado de Canaã. Resistência a Israel e ao seu Deus seria respondida com a destruição total. Antes, esses 5 homens eram vistos como símbolos de poder e liderança. Agora, testemunhavam sua queda como prova da mudança que estava por vir. Os israelitas prepararam 5 postes, estruturas improvisadas altas e robustas que se erguiam como monumentos à vitória. Adonisedeque observava os preparativos com uma mistura de resignação e desafio. No fundo, ele sabia que aquele era o fim de sua vida, mas não do seu legado. Os soldados ajustaram as cordas, relembrando seus dias de glória, as batalhas, tendo conquistado alianças e feito sacrifícios em nome dos deuses cananeus. Agora, tudo isso parecia um eco distante, abafado pelas palavras de Josué e pelo som das trombetas do Deus de Israel. Quando chegou a hora, Josué se dirigiu aos reis pela última vez. Vocês que se levantaram contra Yahweh e contra o seu povo receberam seu julgamento neste dia. Não é apenas uma marca de sua derrota, mas também a libertação desta terra da corrupção e do pecado que a assolaram. Que seu fim sirva de aviso para aqueles que ousam desafiar a vontade divina. Adonisedeque olhou diretamente nos olhos de Josué, ardendo em chamas de uma mistura de orgulho e fúria. Você pode tirar minha vida, Josué, mas não apagará o que deixamos para trás. Esta terra já foi nossa, carrega as nossas marcas, nossas cidades, nossas histórias. Mesmo que nos destruam, o pó de Canaã continuará a contar quem fomos. Josué não respondeu, mas uma breve sombra se refletiu em seu rosto. Ele reconheceu, como se compreendesse a verdade por trás das palavras do inimigo, e com um gesto deu o sinal. Os soldados israelitas amarraram os reis aos postes. Um a um, eles foram enforcados. Seus corpos se elevaram no ar como símbolos de sua queda. Adonisedeque foi o último e seu corpo se ergueu. O silêncio caiu sobre o campo, quebrado apenas pelo rangido das cordas e o sussurro do vento. Para os soldados israelitas, isso foi uma vitória. Os prisioneiros, agora mortos, eram uma tragédia que repercutiria em todos os cantos de suas terras quando a notícia da execução de Adonisedeque e dos outros reis chegasse às cidades. No estado de Canaã, o impacto foi imediato e devastador. Jerusalém, a capital de Adonisedeque, mergulhou no caos. Os conselheiros e sacerdotes se reuniram em segredo, debatendo o que fazer agora que seu líder havia caído. Alguns propuseram render-se aos israelitas, enquanto outros insistiram em continuar a resistência, mesmo com a escassez de forças e recursos. Em Hebron, Harud, Laquis e Ilom, as reações não foram unânimes. O povo lamentou a morte de seus reis, mas também começou a questionar a capacidade dos deuses cananeus de protegê-los. As cerimônias em honra a Baal e Yas, outrora festivais vibrantes, agora pareciam vazias. O espírito de esperança estava marcado por um sentimento de desespero. O ar estava tomado pelo vazio, enquanto os sacerdotes lutavam para manter a fé do povo. Mas até eles começavam a duvidar da mensagem que os israelitas haviam enviado. Através das execuções, ficou claro que não haveria trégua ou negociação em nenhuma das cidades. Qualquer um que resistisse seria tratado com a mesma severidade, por mais brutal que fosse o ato. Josué alcançou seu objetivo.
Muitas cidades menores começaram a se submeter, prestando homenagem voluntariamente e jurando lealdade a Josué e ao seu Deus. No entanto, outros, movidos pelo medo e pela raiva, juraram continuar lutando. Apesar das condições desesperadoras, a morte de Adonisedeque e dos outros reis marcou um ponto de virada na guerra de Canaã. Além da perda de liderança, sua execução abalou profundamente as crenças espirituais dos cananeus por gerações. Os reis eram vistos não apenas como governantes, mas também como intermediários entre os deuses e o povo. Sua queda pública e brilhante semeou dúvidas sobre a legitimidade e o poder dos deuses tradicionais, ao mesmo tempo que criou um vazio de poder na região. As alianças entre as cidades se desfizeram e líderes menores começaram a lutar entre si pela disputa do controle dos territórios abandonados. Esse caos interno enfraqueceu-os, mais ainda se destacando a resiliência dos cananeus, que deixaram o caminho livre para o avanço implacável dos israelitas. Esse evento se tornou um testemunho vivo do poder de Yahvé e uma confirmação de sua missão divina. Conforme prometido, os sacerdotes em seus acampamentos estavam avançando, contando a história da execução como um lembrete de que nenhum inimigo, por mais poderoso que fosse, poderia desafiar a vontade de seu Deus. Mesmo que seu corpo estivesse pendurado ao lado dos outros reis, o espírito de Adonisedeque não se apagou facilmente. Em Jerusalém, começaram a surgir histórias sobre sua coragem e determinação, que circularam entre o povo. Embora derrotado, muitos se lembravam dele como um rei que lutou até o fim por sua terra e seu povo. Mesmo associado à derrota, ele também se tornou um símbolo de resistência contra um inimigo que parecia imparável nas terras altas, onde a memória dos amoritas perduraria. Enquanto viveu, lendas foram contadas sobre Adonisedeque como o último grande rei que desafiou Israel. Nessas histórias, sua morte não foi vista como humilhação, mas como um sacrifício pela honra de seu povo. Enquanto as bandeiras israelitas tremulavam sobre as cidades conquistadas, ostentando o nome de Adonisedeque, este continuava a ressoar nas sombras, um eco de uma época em que os reis de Canaã ainda lutavam por seu lugar na história. Transformaram-se em semanas e as semanas em meses, mas o eco da morte de Adonisedeque e dos outros reis amorreus não desapareceu nas terras conquistadas. Para os israelitas, seu nome tornou-se uma lembrança da supremacia de Yahvé, um exemplo do que aconteceria com aqueles que ousassem resistir ao avanço de Israel. Porém, nos cantos escuros de Canaã, onde as cidades ainda mantinham sua independência ou se escondiam na resistência, a figura de Adonisedeque assumiu uma dimensão diferente. As histórias sobre a comunidade judaica em Jerusalém agora, sob controle israelita, começaram a se dividir de acordo com as perspectivas daqueles que as narraram. Para os israelitas, Adonisedeque era o símbolo da obstinação e da idolatria. Um rei que desafiava abertamente o verdadeiro Deus e pagou o preço máximo. Os sacerdotes israelitas falavam dele como um vilão que levou seu povo à destruição, um exemplo perfeito do que acontece quando reis confiam em falsos deuses. Descreviam-no como um homem arrogante, incapaz de compreender a vontade de Deus. Mas nas sombras das casas amorreias, em meio aos sussurros dos anciãos que ainda se lembravam de seu reinado, Adonisedeque se transformava em algo mais nas noites ao redor da fogueira. As famílias contaram histórias sobre sua bravura e descreveram sua liderança como um homem que, embora imperfeito, lutou com todas as suas forças para proteger seu povo e suas crenças contra um inimigo que parecia invencível. Foi isso que o tornou um herói trágico, um rei que enfrentou não apenas Israel, mas também as profecias que pareciam selar o destino de sua terra muito antes do início da batalha. Apesar de sua coragem e habilidade como estrategista, o fracasso de Adonisedeque em unir Canaã e a completa rendição aos israelitas deixaram uma marca indelével em seu legado.
Embora tenha conseguido forjar uma aliança entre 5 reis, não conseguiu estender essa união para o resto de Canaã. A desconfiança entre as cidades-estado, as rivalidades ancestrais e a falta de liderança centralizada foram obstáculos que nenhum deles conseguiu superar. Nem mesmo o seu carisma conseguiu superar o que os amorreus reconheceram nos relatos orais. Essa limitação, mas também as circunstâncias a seu favor, faziam com que muitos acreditassem que mesmo se Adonisedeque tivesse conseguido forjar uma aliança, ela não teria sido suficiente para resistir ao avanço de Israel. A intervenção do Deus de Israel, tão evidente na Batalha de Gibeão e na parada do curso do sol, parecia uma força que nenhuma coalizão mortal poderia resistir. Ainda assim, entre as mais jovens que cresceram ouvindo as histórias de Adonisedeque, algumas deram origem a uma nova interpretação. Alguns o viam como um símbolo do que Canaã poderia ter sido se os reis tivessem deixado de lado suas diferenças. Adonisedeque não foi apenas um líder derrotado, mas também uma figura que representava um sonho de unidade que nunca se materializou. O contraste entre a percepção israelita e amorreia de Adonisedeque refletia as profundas divisões culturais e espirituais entre os dois povos. Para os israelitas, sua queda foi a prova da justiça divina e o cumprimento das promessas de Yahweh. Seu nome foi mencionado em canções e histórias como um exemplo do que aconteceu aos inimigos de Israel. Contudo, a situação dos amoritas era muito mais complexa nas regiões ainda não colonizadas. Após a conquista, surgiram histórias que glorificavam a sua resistência. Dizia-se que, mesmo sabendo que as profecias eram contra ele, Adonisedeque reuniu os reis amorreus que esperavam desafiar o inevitável. As histórias o apresentavam como um homem que se manteve firme até o fim, confrontando Josué com palavras cheias de coragem e dignidade. Mesmo na época de sua execução, esses relatos não apenas preservaram sua memória, mas também ajudaram a manter viva a identidade dos amorreus em uma época em que sua cultura estava sendo desenraizada. Adonisedeque tornou-se um símbolo de resistência, uma lembrança de que mesmo na derrota havia honra. Com o tempo, as histórias sobre Adonisedeque começaram a adquirir conotações lendárias. Ele teria recebido visões dos deuses antes da Batalha de Gibeão, visões que o alertavam sobre seu destino, mas também lhe prometiam que seu sacrifício não seria em vão. Relatos afirmam que seu espírito ainda vaga pelas terras de Jerusalém, protegendo a cidade, até mesmo sob o domínio israelita. Nessas narrativas, Adonisedeque não era mais simplesmente um homem, mas uma figura mítica, um símbolo de resistência. Em algumas versões, dizia-se que ele havia lutado contra o impossível, não apenas contra Josué, mas também contra as próprias profecias, desafiando o destino com uma coragem que transcendia o humano. Essas histórias foram transmitidas de geração em geração, tornando-se parte do tecido cultural dos amorreus. Elas sobreviveram à conquista, embora as cidades que outrora governaram tenham sido destruídas. As lendas de Adonisedeque desapareceram ou foram absorvidas por Israel. As canções e histórias daqueles que se recusaram a esquecer continuaram vivas. Embora seu reino tenha sido destruído e sua vida tenha terminado em humilhação, o legado de Adonisedeque perdurou de maneiras que nem ele poderia ter imaginado. Para os israelitas, sua derrota simbolizou a vitória de Yahweh sobre os deuses de Canaã, enquanto para os amorreus ele representava a honra de um povo que, embora enfrentando a aniquilação, recusou-se a render-se. A história de Adonisedeque não foi apenas um conto de guerra e derrota, mas também uma reflexão sobre poder, destino e resiliência humana. Sua vida e sua morte se tornaram um lembrete de que até mesmo os grandes líderes são mortais, mas que seu impacto pode transcender gerações.
E, portanto, enquanto as cidades de Canaã se transformaram e o mundo ao seu redor mudou, o nome de Adonisedeque continuou a ser pronunciado não como o nome de um simples rei derrotado, mas como o de um homem que desafiou os deuses e lutou pelo seu povo até o fim. O último suspiro, as profecias eram um sussurro constante nas terras de Canaã, transmitidas nos templos e repetidas nas praças para os amoritas. Eram uma mistura de advertência e mistério, uma lembrança de que a história de seu povo estava intrinsecamente ligada a forças maiores do que eles próprios. Dentre esses dias, um se destacou por sua obscuridade e precisão. O anúncio de um povo estrangeiro que chegaria do leste, trazendo consigo a destruição das cidades-estado e a queda de seus deuses. Esta profecia, conhecida por sacerdotes e reis por gerações, foi levada a sério. Alguns a rejeitaram, outros a descartaram, mas quando os israelitas atravessaram o Jordão e iniciaram sua campanha de conquista, as palavras antigas adquiriram um novo e aterrorizante significado. Os líderes amorreus, confrontados com a realidade das vitórias israelitas, se viram em um dilema: o cumprimento daquela profecia ou simplesmente mais um inimigo que poderia ser derrotado com estratégia e força. Desde o início, Adonisedeque tinha ouvido falar desses avisos. Como líder pragmático, ele costumava abordar as profecias com ceticismo, considerando-as uma ferramenta usada pelos sacerdotes para controlar o povo, uma forma de justificar os altos e baixos da vida política e militar. No entanto, quando chegaram as notícias da queda de Jericó, e especialmente quando Gibeão se rendeu sem lutar, Adonisedeque começou a reavaliar sua postura. Nas noites que antecederam a batalha de Gibeão, os sacerdotes de Jerusalém insistiram em realizar cerimônias e sacrifícios para apaziguar os deuses. Murmuraram em seus cânticos e orações que os eventos presentes eram o cumprimento da profecia. O Deus de Israel não era apenas um Deus estrangeiro qualquer, mas uma força divina que estava cumprindo sua vontade na terra de Canaã. Adonisedeque ouviu seus avisos, mas não se deixou paralisar por eles. Em sua mente, a resistência permanecia a única opção. Se esta for uma guerra contra os deuses, ele disse aos conselheiros, então vamos lutar com todas as nossas forças e deixar nossos deuses mostrarem seu poder. Se desistirmos antes mesmo de tentar, teremos falhado como líderes e como homens. Essas palavras o inspiraram, mas também revelaram a luta interna que o próprio Adonisedeque travava, embora não a admitisse. No fundo, ele temia abertamente que as profecias fossem verdadeiras, e essa dúvida, embora pequena, crescia a cada vitória israelita. Os eventos que culminaram na queda de Adonisedeque foram uma confirmação dos avisos que haviam sido preservados por gerações. Antigas histórias em seus templos falavam de um Deus cujo poder transcendia as fronteiras de Canaã, um Deus que não precisava de estátuas nem sacrifícios para manifestar sua presença. Este Deus, segundo as profecias, entregaria a terra de Canaã ao seu povo escolhido, destruindo tudo em sua passagem. Após a morte de Adonisedeque e dos outros reis sacerdotes, os sacerdotes começaram a interpretar os eventos a partir de uma perspectiva teológica. Para eles, a derrota não foi apenas militar, mas também espiritual. Os sacrifícios e orações que ofereceram pareceram insignificantes em comparação com o que eles recitaram a um Deus que respondeu com milagres visíveis, como o desmoronamento dos muros de Jericó, a parada do sol em Gibeão e a força imparável dos israelitas. Em suas reuniões, os sacerdotes discutiam o significado de tudo isso. Alguns acreditavam que os deuses cananeus haviam abandonado seu povo devido aos erros dos reis, particularmente a incapacidade de se unirem em uma verdadeira aliança. Outros sugeriram que o Deus de Israel era uma força superior, algo que os deuses de Canaã não podiam enfrentar.
Este último, embora difícil de aceitar, começou a ganhar terreno entre os sacerdotes mais fervorosos e jovens, que viam nos eventos recentes provas irrefutáveis do poder de Yahweh. Antes da Batalha de Gibeão, os reis amorreus chegaram a confrontar seus próprios medos em relação às profecias. Ao discutirem estratégias, não puderam deixar de mencionar a possibilidade de que estavam diante de um destino predito muito antes de seu tempo. Em uma dessas reuniões, Oham, o rei idoso de Hebron, expressou abertamente suas dúvidas sobre os israelitas como o cumprimento das profecias. Como podemos lutar contra eles? Como podemos impedir o que os deuses já fizeram? Adonisedeque, compreendendo o medo de Oham, respondeu com firmeza: profecias não são ordens, são advertências. Não devemos levar sua existência a sério como um decreto imutável, mas como um desafio. Se os deuses nos deram este teste para demonstrar que nossa força não tem limites, vamos enfrentá-lo. Contudo, no coração de cada um dos reis amorreus havia dúvidas persistentes. E se Adonisedeque estivesse errado? E se eles estivessem brigando contra algo que não conseguiam entender, nem, em última instância, impedir? As profecias não apenas previram a queda dos amorreus, mas também o medo que geraram, enfraquecendo o moral do povo, líderes e soldados, semeando dúvidas em momentos cruciais. Para os israelitas, as profecias funcionavam como uma ferramenta psicológica, reforçando sua confiança e a certeza de que estavam cumprindo um dever divino. Para Adonisedeque, as profecias eram uma sombra constante em sua liderança. Embora tenha lutado até o fim, sua batalha não foi apenas contra os israelitas, mas também contra um destino que parecia inevitável. A luta para resistir às profecias foi tão importante quanto sua luta no campo de batalha. Sua derrota, embora prevista, não o definiu como um líder que se rendeu, mas como alguém que desafiou o impossível até o fim. Naquele momento, o poder das profecias não residia apenas em sua conformidade, mas também na forma como moldavam os pensamentos, decisões e ações daqueles que viveram à sua sombra. A queda de Jerusalém marcou uma profunda mudança no destino da cidade após a execução de Adonisedeque e a vitória israelita. O exército de Josué avançou em direção à fortaleza com uma estratégia que combinava força militar e mandato divino. As muralhas, outrora consideradas impenetráveis, não foram suficientes para deter um povo que marchava com a certeza da vontade de seu Deus. Jerusalém, o coração das terras altas, foi conquistada e colocada sob controle israelita. Para os israelitas, a vida em Jerusalém mudou radicalmente. Os altares dedicados a Baal, que talvez tivessem sido o centro da vida espiritual do povo, foram destruídos. Em seu lugar, novas construções foram erguidas. Monumentos simples dedicados a Yahweh, refletindo a nova fé que agora dominava a região. Os sacerdotes cananeus, que outrora lideraram cerimônias de sacrifício e culto, foram expulsos ou executados, e seus templos foram despojados de riquezas e símbolos pagãos. Essa foi a única coisa que mudou. Os líderes israelitas estabeleceram novas leis alinhadas com os mandamentos de Iá, transformando a vida diária dos habitantes remanescentes de Jerusalém. Os costumes que definiam a identidade cultural cananeia foram substituídos por tradições israelitas. Os antigos cânticos e rituais amoritas, que outrora ecoaram nas praças, desapareceram gradualmente, relegados às memórias dos sobreviventes. As mudanças sociais para os sobreviventes foram igualmente significativas. É chocante o número de habitantes de Jerusalém que não fugiram nem morreram na batalha. Eles foram forçados a se adaptar ao novo regime. Alguns se tornaram trabalhadores sob supervisão israelense, enquanto outros, pertencentes a famílias nobres, em particular, tentaram resistir em segredo. A resistência foi sutil,
manifestando-se em pequenos gestos, como a preservação de objetos cerimoniais escondidos ou orações sussurradas aos deuses antigos sob a proteção da estrutura de poder político. Jerusalém foi desmantelada sem Adonisedeque ou seus conselheiros. A cidade ficou sob a autoridade direta de Josué e seus comandantes, que nomearam novos líderes israelenses para supervisionar as operações e manter a ordem. Esses novos governantes implementaram leis rigorosas para impedir qualquer tentativa de rebelião, e Jerusalém tornou-se um posto avançado estratégico fundamental para o avanço israelense nas terras altas. Jerusalém também enviou uma mensagem clara às cidades vizinhas. Resistir a Israel era inútil. A perda de Adonisedeque e de sua capital a enfraqueceu ainda mais, assim como a capacidade dos amorreus de se unirem e lutarem em muitas cidades. O povo começou a se render sem lutar, buscando evitar a devastação que havia sido desencadeada. Mesmo assim, caiu sobre Jerusalém. Apesar dos esforços israelenses para apagar os vestígios do passado cananeu, a memória de Adonisedeque e da Jerusalém antiga perdurou entre os sobreviventes, nas casas dos poucos amorreus que ainda permaneciam. Seu nome continuava a ser pronunciado com respeito, mesmo com reverência. As mães contavam aos seus filhos histórias sobre o último rei de Jerusalém, um homem que lutou bravamente por seu povo e sua fé. Eles falaram de seu carisma, de como ele havia reunido 5 reis para enfrentá-lo. Josué, apesar das profecias que previam sua derrota, se lembraram de seu julgamento na caverna e as palavras que ele dirigiu a Josué antes de sua execução. Essas narrativas dizem que Adonisedeque não foi um rei derrotado, mas um símbolo de resistência contra o impossível. Nos mercados e ruas de Jerusalém, os amorreus, que ainda viviam na cidade, falavam em sussurros sobre os dias em que as muralhas eram protegidas pela liderança de Adonisedeque. Mesmo em sua derrota, ele se tornou uma figura que representava o orgulho de um povo que, embora a terra conquistada, recusava-se a esquecer sua identidade. Para os israelitas, Jerusalém era agora um troféu de seu Deus, uma cidade que se ergueu como testemunho da vitória de Yahvé sobre os deuses de Canaã. Mas para os amorreus, Jerusalém estava dividida em 2. Uma cidade que existia fisicamente, agora sob o controle de um novo regime, e a cidade que viveu suas memórias, a Jerusalém de Adonisedeque, com seus altares e cerimônias, suas paredes imponentes e seu espírito indomável. Mantiveram as histórias vivas que foram transmitidas secretamente. Essa dualidade criou um contraste entre o passado e o presente, um abismo que jamais será completamente preenchido. Apesar de sua dominância, os israelitas não conseguiram apagar completamente o rastro nem de Adonisedeque, nem da cultura cananeia no coração de Jerusalém. A cidade de resistência continuou sendo um lugar onde os sobreviventes encontraram refúgio. A memória de um líder caído persistia como uma lembrança do que Jerusalém já fora. Embora agora pertencente a Israel, sua transição não foi simples nem completa. A cidade, rica em história e cultura, tornou-se um caldeirão cultural, onde convergiram influências amoritas e israelitas, criando uma nova identidade, mas marcada pela sua... Com o tempo, Jerusalém se estabeleceria como um centro espiritual e figura política-chave para os israelitas, mas os ecos de seu passado amorita persistiriam, ecoando, lembrando aqueles que ali viveram que a história nunca é completamente apagada. Adonisedeque, embora morto, continuou vivo nessas histórias e no espírito de um povo que, embora derrotado, não havia sido esquecido. Jerusalém sob o novo regime, seu legado entrelaçado com as novas narrativas, criava um lembrete silencioso de que até mesmo a derrota, a memória resiste ao tempo. Ela cobriu as terras com seu véu. Canaã,
Os campos onde outrora marcharam os exércitos amorreus agora estavam em paz, banhados pela mesma luz solar que um dia parou no céu sobre Jerusalém. Os vestígios de seu antigo rei Adonisedeque pareciam ter desaparecido sob o peso dos novos rituais, das novas leis e do novo governo. Contudo, no coração de alguns, gerações se passaram, mas sua memória permaneceu. Vivendo como um eco persistente no Vale do Tempo, Adonisedeque foi um homem que se levantou contra o que acreditava ser uma ameaça ao seu povo e à sua terra. Sua vida era uma luta constante para preservar o que consideravam sagrado: a cultura, os deuses e a unidade das cidades-estado. Embora sua história tenha culminado em derrota, sua figura permaneceu complexa e poderosa, a de um líder que enfrentou tanto um inimigo humano quanto um destino que parecia escrito em pedra. A história de Adonisedeque não é somente a postura de um rei diante de um exército, mas também a de um homem confrontando a própria natureza do poder divino por meio de nada mais do que estratégias. Apesar de ter forjado inúmeras alianças, ele nunca conseguiu superar o peso esmagador de um Deus, cuja intervenção parecia inegável no campo de batalha. A força de seus exércitos foi varrida por um inimigo que lutava com a convicção de ser apoiado pelo Eterno. Mas, mesmo diante dessa realidade, Adonisedeque não se rendeu, sem jamais deixar de desafiar até o último momento, demonstrando uma coragem que transcendia a compreensão humana do poder divino. O humano e o divino são capturados nesta história de Adonisedeque com toda a sua astúcia e determinação. Sua determinação foi incapaz de mudar o curso dos acontecimentos. Sua derrota parecia inevitável. Inevitável, não por falta de coragem ou liderança, mas porque ele estava diante de algo, uma força que não seguia as mesmas regras que ele conhecia. Os israelitas, munidos de sua fé como chave, eram mais do que soldados. Eram instrumentos de um plano maior, algo que Adonisedeque não conseguiu compreender plenamente até que fosse tarde demais. A história de Adonisedeque nos convida a refletir sobre a natureza da guerra, da fé e do destino. A guerra é sempre uma luta de espadas e estratégias. Ou será que também é? Numa batalha de ideias e crenças, os israelitas lutaram não apenas com armas, mas também com convicção de que a causa deles era justa, amparada por um Deus que caminhava com eles nessa fé. Sua determinação inabalável lhes conferiu uma vantagem que nenhum exército amorreu conseguiu igualar. Por outro lado, o destino desempenha um papel central. Adonisedeque viveu numa época em que as profecias falavam de sua queda mesmo antes de seu nascimento, embora ele tenha lutado contrariando essas previsões. Com todas as suas forças, ele acabou se vendo preso na concretização de algo que parecia inevitável. Quão livres somos quando o destino parece já estar escrito? Nossas ações são realmente uma tentativa de alterar o imutável. Ao alterarmos o imutável, cumprimos o papel que a história nos atribuiu. Após sua morte, Adonisedeque parou de falar, mas sua história continuou. Falando por ele, sua vida e sua luta se tornaram um testemunho de resistência diante do impossível, uma voz que persistiu no silêncio do tempo. Para os israelitas, a derrota serviu como um lembrete do poder de Javé. Para os amorreus, sua memória foi um símbolo de dignidade, um eco que resistiu ao tempo, ao apagamento total de sua cultura. O silêncio que se seguiu à queda de Adonisedeque não foi um vazio, mas um espaço carregado de significado. Nesse silêncio, as perguntas sobre a natureza do poder, a fragilidade dos reis e a relação entre os humanos e o divino convidavam à reflexão. Um espaço para cada geração encontrar sua própria interpretação do que significa enfrentar um destino maior. A história de Adonisedeque
nos deixa com uma poderosa lição sobre liderança, resiliência e a complexidade de enfrentar forças que parecem estar além do nosso controle. A luta deles, embora marcada por derrotas, é uma lembrança de que o espírito humano pode brilhar. Mesmo nos momentos mais sombrios, seu legado não se encontra apenas nos anais da história, mas também nas reflexões que nos deixa sobre o poder da fé e do destino. Se você gostou desta história e quer explorar mais, inscreva-se no canal para não perder nada. Deixe seu comentário sobre nosso conteúdo. O que você acha da coragem de Adonisedeque? Você acha que o destino já estava traçado para ele? Adoraríamos saber sua opinião. Leia suas reflexões e, se você achou esta história útil, compartilhe o vídeo com outras pessoas. Convide seus amigos e familiares para que eles também possam mergulhar nesta fascinante história bíblica. Obrigado por se juntar a nós e até a próxima.